Fala, meus amigos, família tricolor, me perdoe pela luminosidade ruim, eu tô gravando esse vídeo um pouco mais cedo, agora são 3h20 da tarde, vou postar imediatamente por dois motivos. Primeiro, é que eu não vou, eu vou embora para casa daqui a pouco, porque amanhã cedo eu tenho a última etapa, espero que seja a última etapa daqueles exames que eu tô fazendo para ver se os médicos conseguem descobrir aquele nódulo que foi encontrado na minha região pélvica, segundo os médicos é assim que fala, bonito. E amanhã é a última parte dos exames, amanhã eu vou me revirar do avesso de novo, mas eu espero que seja a última vez que eu tenho consulta marcada agora pro começo do mês, para ver o que eu vou fazer, o que tá acontecendo. Mas, então, eu vou... para não ficar aqui no escritório até muito tarde, que até porque amanhã o exame é muito cedo, acho que é 6 da manhã, eu tenho que estar lá, então eu não vou participar do QG. E também quero falar essa história do Marcos Leonardo, porque parece que eu quebrei a cara, parece mesmo que, graças a Deus, eu fico feliz com isso, que eu quebrei a cara, porque teve uma reviravolta aí no caso do Marcos Leonardo. Então, eu tô gravando esse vídeo um pouquinho mais cedo, vim correndo aqui pra manter esse compromisso com vocês. Também tem os comentários que vocês fizeram ontem, que eu quero passar alguns rapidinho aqui, sobre a derrota do São Paulo, mas eu acho que foi uma das derrotas menos sentidas pelo torcedor do São Paulo, porque a gente sabe, né, o torcedor reconhece quando o time joga bem, e também quero fazer eu comentando comentários a repercussão do jogo, mas principalmente para falar dessa história do Marcos Leonardo, eu explicar para vocês, caso amanhã não tenha vídeo, não se preocupe, é que eu tô ainda em decorrência de tudo isso, desses exames todos aí, porque aí você vai atrás do plano de saúde, o plano de saúde, o médico não tem médico, aí você tem que ir atrás do outro, aí o outro pede para ir atrás do outro, é uma confusão, você sabe como é. Mas então, só pra me explicar, porque eu gosto sempre de explicar pra vocês, como a gente é amigo aqui, a gente tem um contato de amizade, eu faço questão de jogar abertamente com vocês, falar das coisas da minha vida também, porque não é uma coisa só, a gente não fala só do São Paulo, a gente troca uma ideia aqui, a gente é amigo, então eu me sinto muito à vontade para explicar essas coisas pra vocês, para falar essas coisas pra vocês, e também, na maior cara de pau, pedir sua energia positiva para que dê tudo certo. Mas, então, vamos falar desses assuntos aí. Antes, deixa eu só dar um recadinho da Insider para vocês, aquela marca de roupa super bacana, tecnológica. Muita gente aproveitou o cupom na sexta-feira, tem vários produtos legais, está na descrição do vídeo. Confere esse recado neste belo modelo, vestido preto, elegantemente trajado. Até eu fiquei bonito com as roupas da Insider, dá uma olhadinha. Meus amigos, minhas amigas, eu tô aqui para falar da Insider, essa marca de roupa super bacana. Eu recebi uns produtos da Insider, olha só. Esta belíssima camiseta que tem um caimento perfeito. E o que é legal nessas camisetas, nesses produtos da Insider? A tecnologia com que eles são fabricados. Essa camiseta, por exemplo, além dela não desbotar, você pode usar por um tempão. Ela diminui a sensação de calor e ela desamassa no corpo. Para quem tem uma vida corrida, que não quer perder tempo passando roupa, por exemplo, esses produtos da Insider são sensacionais. E olha só, eles vêm nesse bagzinho aqui, ó, para você colocar na máquina de lavar. Então você pode lavar na máquina, ela não vai desbotar, ela não vai estragar, ela vai continuar com a mesma qualidade. São produtos muito legais, não só camisetas, tem produtos muito bacanas com alta tecnologia. E só de diminuir a sensação de calor, para mim já valeu. Eu sou um cara que sofre demais no calor e esses produtos da Insider são realmente sensacionais. Então, ó, vou deixar o link na descrição para você conferir, ver de perto esses produtos, eu tenho certeza que você vai gostar. Veste bem pra caramba mesmo essa roupa. E ó, vou falar uma coisa pra vocês. Emagrece, você fica mais magro. Não sei se é o preto, não sei, se bem que esse aqui é preto, não me deixou nada magro, mas são roupas super legais. Tá na descrição do vídeo, tá? Pra você conferir. O Crespo na coletiva lamentou a derrota, disse que o São Paulo merecia uma sorte melhor. Eu também concordo com você. E eu não gravei ontem pro Barolo Jogos, porque o áudio da coletiva tava horroroso. Não dava nem pra ouvir, não dava nem pra entender nada. Eu peguei a transcrição na internet depois para ver o que ele falou, mas não deu nem para ouvir. Então eu não coloquei lá, porque já não é uma qualidade muito boa quando vem de coletiva assim, quando a gente faz o react. Ainda com áudio muito ruim, mas é aquilo. A gente também lamentou porque o São Paulo teve uma tristeza pela maneira com que o São Paulo jogou, mas eu sempre falo pra vocês, né? Eu prefiro 1000 vezes perder desse jeito. Se é pra perder, que perca como perdeu ontem, jogando melhor, que perca jogando futebol, que perca tentando ganhar, do que perder de 1-0 tudo encolhido atrás, sendo massacrado, sendo bombardeado, com uma postura de time pequeno, como a gente cansou de ver os times do São Paulo, os últimos times do São Paulo. E pra mim, e pra muitos dos amigos também, isso se deve ao trabalho do Crespo, que o Crespo mudou, e tanto que, olha só, gente, o Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, deu uma entrevista depois do jogo elogiando o Crespo e disse que pegou um São Paulo muito melhor, muito mais bem organizado, muito mais forte do que ele pegou no primeiro turno, com o Zumbi Dia.
Até o treinador rival reconheceu que o São Paulo melhorou muito. Eu acho que isso é... O São Paulo estava invicto a 8 jogos no Campeonato Brasileiro. A gente não conseguia ganhar de ninguém, estava invicto a 8 jogos. Então o trabalho do Crespo realmente não é uma questão de opinião, né? É uma questão de você ver os resultados. Os resultados, que para mim futebol é resultado, para mim os resultados do Crespo estão dizendo muito. Mas ontem, mesmo não tendo vindo o resultado, o futebol que o São Paulo apresentou, que para mim foi o melhor primeiro tempo do ano do São Paulo, mesmo sem ter conseguido marcar, enfrentando o vice-líder do campeonato. Até começar a rodada agora, o Cruzeiro é o vice-líder do campeonato. Um dos melhores times do futebol brasileiro na atualidade, com um elenco muito bom, muito forte, jogando em casa com o apoio da torcida, que sempre vai lá e comparece. Então, eu fiquei triste pela derrota. Claro que é um resultado que o São Paulo merecia mais pelo que jogou, mas aquilo que a gente discutiu no vídeo de ontem sobre a incapacidade do São Paulo de recuperar jogador, esse número absurdo de 10 jogadores, 9 jogadores lesionados e um suspenso, num total de 10 desfalques contra 2 desfalques do Cruzeiro, um deles inclusive por uma fratura, né, que o Fagner teve uma fratura. E o São Paulo com 10 desfalques, e o São Paulo vem passando por isso, sofrendo isso há muitos anos, não é de agora. E teve gente no comentário que relembrou até aquela fala do Rogério Ceni de falta de água na piscina. É isso. O clube foi se deteriorando com os caras que estão lá, eles estão não deixando que isso acontecesse, aliado esses problemas todos, aliados à incompetência dessa gente, e aí deu no que deu, o São Paulo tá nessa situação aí. Vamos lá fazer os comentários rapidinhos aqui, ó. O Felipe falou o seguinte: ótima partida do Rafael, infelizmente as melhores chances ficaram nos pés do Patrick, que não tem confiança para jogar no São Paulo. O Crespo demorou para mexer, quando o Cruzeiro melhorou no segundo tempo, ele devia ter mexido para dar vida para o meio de campo, o ataque já tinha cansado. Jogo bom do São Paulo, o resultado não foi um justo, mas valeu a pena pela partida apresentada. Muita gente, eu separei esse comentário do Felipe aqui, porque o Felipe fala uma coisa que muitas reclamaram também, que o Crespo demorou para mexer. Eu acho que sinceramente, eu não acho que ele demorou para mexer. Às vezes ele até demora, mas nesse jogo não. O São Paulo fez o segundo tempo melhor, não tinha sentido mexer, e no segundo tempo começou melhor também. E aí depois que fez o gol, ele mexeu. Só que aí também, as opções que ele tem no banco, tirando a molecada, é Dineno e Tapia. Então é complicado. O Mr. D fala o seguinte: já ficou muito claro que o Daronco sempre vai apitar contra o São Paulo. Em 2022, na final do Paulista e um dos gols do Palmeiras, o VAR chama por causa de um pisão no Caleri, Daronco vai no VAR e dá o gol. Em 2023, na Copa do Brasil, gol legítimo de Caleri, o Daronco dá falta inexistente. O VAR novamente chama e o Daronco mantém a falta. Hoje não teve lance de VAR, mas as marcações de faltas e cartões amarelos irritaram muito. Agora, eu falo o seguinte, o Daronco é ruim como todos os outros árbitros são ruins. Eu não vejo uma perseguição sistemática contra o São Paulo, é que o São Paulo não tem poder de bastidor, a gente sabe, e o Daronco é fraco, é um juiz fraco, ele só tem nome. Eu não sei que ele é tão bajulado, é tão enaltecido por parte dessa imprensa esportiva aí que gosta de bajular, até juiz, que eu acho ele fraquíssimo, como todos os outros, não tem um árbitro bom, eu não vejo um árbitro bom. O Everton fala o seguinte: apesar do resultado, com esse elenco ridículo não tem como reclamar, Crespo tá fazendo um milagre. E tem mais, o time tá jogando bem, esse catado hoje, esse catado de hoje, 3 meses atrás a gente ia tomar uma goleada. Eu acho que a primeira derrota, no mínimo, no mínimo, em 5 anos eu não fico tão feliz pelo desempenho do time, mesmo com uma derrota. O Braga fala o seguinte: enquanto o departamento médico não passar por uma reestruturação, vai ser difícil ganhar títulos. Apesar de fazer algumas contratações pontuais, sofremos quando perdemos os jogadores por lesões. E esse elenco já está no limite. É isso, cara. Todo mundo falou a mesma coisa. E o Renan Bassi falou o seguinte: queria que o São Paulo usasse a janela de transferência para contratar médicos e preparadores físicos decentes. Seria muito mais útil do que Dineno e Wendel. Em cima disso que está todo mundo falando, do departamento médico, dessa reestruturação, já foi feita. Na cabeça desses caras que comandam o São Paulo, a reestruturação já foi feita. Tanto que eles chamam o Refis de Refis Plus, que eu chamo de Triângulo das Bermudas Plus, porque não recupera jogador. Para mim é uma questão que não entra na minha cabeça um time ter 9 jogadores lesionados e 3 com lesão de ligamento. Para mim não entra na minha cabeça. Para mim não é azar. Não pode ser só azar. O único time do Brasil que sofre mais com lesões nos últimos 5 anos é o São Paulo. Sempre. Sempre é o São Paulo. Para mim isso tem uma razão clara, a incompetência das pessoas que estão lá, que administram, que trabalham. Para mim é isso. Falta de estrutura, não sei se não tem equipamento, eu não sei. Eu sinceramente não sei. Como ninguém dá a cara a tapa, a gente
a gente pode especular qualquer coisa. Antes de falar do Marcos Leonardo, lembrando do nosso patrocinador Master, nossa querida KTO, hoje o Liverpool me salvou de novo. Esse time, é o time que eu menos me ferrei, que eu sempre me ferro. Eu vou sempre no Liverpool, eu vou na confiança do Liverpool e hoje, mais uma vez, com um golzinho de falta, um golaço, o Liverpool me salvou. Se você quiser se divertir, sempre no primeiro comentário fixado tá aí o link para você fazer seu cadastro rapidinho, se divertir, sempre com responsabilidade, tá? Nossos amigos da KTO estão aí. Agora, gente, hoje surgiu a informação de gente séria da imprensa, que eu considero séria, e essas pessoas sabiam dessa história do Marcos Leonardo no começo da semana. Por que não divulgaram? Porque o próprio São Paulo achava impossível. Então essas pessoas, eu acho o seguinte, opinião pessoal, tá, gente? As pessoas sérias da imprensa, elas não vão divulgar para ganhar like, para ter oba-oba, para puxar saco de diretor. Os sérios, tem muita gente que faz isso, os picaretas fazem isso. Os sérios esperam, porque não é esse tipo de especulação. Eu vou falar para vocês, eu trabalhei 30 anos no jornalismo, pelo menos metade deles, um pouco menos da metade no jornalismo esportivo. Nessa época de janela de transferência, tem todo tipo de especulação que você pode imaginar. O telefone de um jornalista bem informado toca nessa época do ano 20 vezes. É um empresário, é um amigo do jogador, eu sou amigo do fulano, o empresário tá falando que não sei o quê, olha, aí liga o empresário pro cara, eu tô tentando colocar o cara em tal lugar. Então, se o cara não tiver a capacidade de filtrar, o jornalista não tiver a capacidade de filtrar isso, ele sai divulgando groselha o tempo todo. Na minha época, quando eu trabalhava com jornalismo que não tinha rede social, as redes sociais não eram tão fortes como são hoje, existia um cuidado maior na apuração e muitas vezes você divulgar qualquer groselha não dava repercussão nenhuma. Né? Você não tinha o seu canal, você não trabalhava numa emissora de televisão, tinha seu canal no YouTube lá pra você bombar, você não tinha que automaticamente na rede social dar uma informação para ganhar like, para ganhar engajamento. Você não tinha muito essa preocupação. Os jornalistas sérios nunca tiveram, não tem até hoje essa preocupação. Então eles divulgam aquilo que eles consideram certos, que eles apuram, que eles... Hoje tem jornalista que não telefona, que manda mensagenzinha no WhatsApp, não telefona pro cara, pra fonte, pra saber, é verdade, não é, eu vou conseguir um empresário do fulano, do jogador, vou falar com o diretor, eu tenho um contato importante, eu tenho uma fonte importante. Não. Tem os vendidos, né, que a gente sabe que estão lá pra puxar o saco desses caras, e isso não acontece só no São Paulo, infelizmente. Tem os caras que estão lá para bajular, para ter os privilégios, que a gente sabe, você deve saber quem são esses picaretas, e tem as pessoas sérias. E essas pessoas sérias, algumas dessas pessoas sérias, que pelo menos que eu vi, que eu considero sérias, divulgaram hoje. Aliás, isso começou a rodar ontem à noite, que eu fiquei até tarde aqui no escritório. Começou a rodar ontem à noite, tinha alguns grupos, jornalistas falando, uma troca de informações que os jornalistas têm, que eu ainda faço parte de alguns grupos com jornalistas, falando sobre essa história do Marcos Leonardo. O que mudou na história do Marcos Leonardo? O time dele lá na Arábia Saudita não inscreveu ele na Liga Saudita. Por que não inscreveu ele na Liga Saudita? Porque ele não conseguiram encaixar ele no limite de estrangeiros, que são 8 estrangeiros, se não me engano. Então o Marcos Leonardo vai ficar até dezembro sem jogar, ele não vai jogar, ele vai ficar parado. Só que aí, qual era o problema? O problema é que ele ganha muito dinheiro lá. Ele ganha o equivalente a 3 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de reais por mês. Então, ganhando isso, quem é que vai pagar isso aí pro cara? Ninguém vai pagar. Só que aí mudou, o que mudou nessa história toda, qual foi a reviravolta que deu? O Marcos Leonardo querer jogar no São Paulo. Ele, segundo as informações, eu conversei com algumas pessoas, teve algumas gente que divulgou, e eu conversei com algumas pessoas que disseram o seguinte pra mim: ele, pra não ficar parado, ele quer jogar no São Paulo. Por que ele quer jogar no São Paulo? Tem o Flamengo também, tava especulando o nome dele. Porque no Flamengo ele vai ser titular. No São Paulo ele vai ser titular, no Flamengo dificilmente ele vai jogar. O Pedro lá é reserva no Flamengo, tá metendo 8 gols por jogo. Então ele viu o Marcos Leonardo, segundo umas informações que eu apurei, o Marcos Leonardo viu no São Paulo uma oportunidade dele se manter ativo, tá perto no futebol brasileiro, tendo muito mais visibilidade do que ele teria jogando na Arábia Saudita, teria chances até de chegar numa seleção brasileira, em época de convocação, porque o treinador novo e a vaga de centroavante no Brasil está em aberto. Então, ele viu essa possibilidade de jogar futebol no São Paulo. E para isso, por causa de todos esses benefícios na carreira dele, estaria disposto a diminuir drasticamente o que ele ganha. Por isso que aumentaram as chances do São Paulo contratar. O São Paulo mesmo que achava, segundo informações do próprio São Paulo,
praticamente impossível a contratação dele, porque por causa principalmente do alto salário que ele ganha, agora está otimista pela vinda do Marcos Leonardo porque ele aceitou diminuir drasticamente. Eu não sei exatamente o que significa esse drasticamente nos vencimentos do Marcos Leonardo. Agora, mesmo que seja um empréstimo só até dezembro, a gente viu ontem a falta de qualidade na hora de definição de jogadas do ataque do São Paulo. A gente viu ontem, tecnicamente, os jogadores limitadíssimos que a gente tem na hora de finalizar. Então, seria uma contratação muito importante para esse resto de ano, para esses jogos de Libertadores aí, principalmente. Então, tomara, não está fechado ainda, mas tomara que eu quebre a cara mesmo. Tomara que a vontade do Marcos Leonardo seja mesmo jogar no São Paulo e que ele venha ganhando menos, mas eu duvido que ele vai ganhar que ele vai ganhar mais do que os 5 milhões, mais ou menos, que o São Paulo paga para o Oscar e para o Lucas por mês. Ele não vai ganhar isso. E vai jogar, né? E vai jogar. Porque você viu, ele fez o Mundial, ele estava jogando o Mundial. Então, eu acho que se fechar essa contratação pela vontade do Marcos Leonardo, sim, é uma grande contratação, porque eu já estou de saco cheio de Santilongo, de Jamal Lewis, de Dineno, de Tapia e tanto cabeça de bagre que o São Paulo contratou. Então, se for, mesmo que seja para ficar só até o final do ano, mesmo que seja por empréstimo, pagando aí menos do que ele está ganhando lá, mas com certeza é menos do que ganha o Oscar, por exemplo, eu acho que é uma grande contratação, é um grande acerto dessa diretoria, um grande acerto. E como aqui a gente não torce contra, ao contrário, a gente torce a favor, embora tenha muito imbecil que até hoje, em setembro praticamente de 2025, acha que a gente torce contra. Tem gente que tem esse QI de jumento que acha que a gente torce contra. A gente torce muito a favor. Se esse jogador chegar, eu acho que ele pega a camisa, a faixa de capitão e tem uma estátua para ele na frente do estádio. Porque o nível dele, mesmo não sendo o centroavante mais espetacular do universo, pro futebol brasileiro eu já acho muito importante, muito relevante, melhor que muito jogador que tem por aí. No São Paulo, então, ele é melhor que todos que estão lá. Todos que estão lá. Então chega para jogar. Em todo caso, olha só, o São Paulo tem até terça-feira, quando encerra o prazo fecha a janela de transferência, tem até terça-feira para fechar esse negócio aí. Segundo as informações que eu apurei, o São Paulo está bem otimista e pode anunciar. Talvez, quando você estiver vendo esse vídeo, o São Paulo já tenha anunciado a contratação por empréstimo do menino aí. Tomara que venha, vamos esperar. Amanhã eu tô de volta, gente, mais uma vez, obrigado. Peço para vocês o like, eu esqueci até de puxar aqui a cadeira com os presentes. Peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Que você prestigie também o pessoal do QG Tricolor. Eu vou deixar nos canais, tá? Nos canais a gente vai transmitir o QG nos canais. Só que eu não vou participar porque eu já tô indo para casa daqui a pouco, tem umas coisas para fazer aqui também. E amanhã tem essa bateria de exames, mande uma energia positiva aí para mim se você puder. Te agradeço bastante. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero até quebrar cara, mas quero ser campeão, não quero ter razão. Posso até quebrar cara, sendo campeão, fico com a cara quebrada, feliz da vida. Fique com Deus, forte abraço, uma ótima semana para nós. Tchau, tchau.